A psicologia das pessoas que sempre limpam a casa. Você já reparou que, quando algo dentro de você começa a sair do controle, a primeira coisa que você faz é pegar um pano e limpar a pia? Não é coincidência. Não é frescura. E definitivamente não é só organização. Existe algo acontecendo dentro de você que a maioria das pessoas nunca vai entender, e que talvez nem você mesmo tenha percebido até agora. É sexta à noite. Todo mundo descansando, rolando o feed, assistindo alguma coisa. Mas você não. Você está ali, de pé, reorganizando a estante, passando pano no chão que já estava limpo, arrumando almofadas que ninguém desarrumou. E quando alguém pergunta por que você não para, você dá de ombros e diz, eu gosto assim. Mas lá no fundo, você sabe que não é só isso. Tem algo mais. Algo que você nunca soube nomear. O mundo te olha e vê uma pessoa certinha, organizada, metódica, talvez até exagerada. Aquela que não consegue dormir se a louça ficou na pia. Aquela que percebe uma mancha no espelho que mais ninguém viu. E o julgamento vem fácil. Relaxa. Você é controladora demais. Isso é toque. As pessoas reduzem o que você faz a um traço superficial, como se limpar fosse só sobre limpeza. Mas nunca é só sobre limpeza. Nunca foi. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Porque o que parece um simples hábito doméstico, na verdade, é uma linguagem. Uma linguagem emocional silenciosa que você aprendeu a falar quando as palavras não davam conta. Cada objeto que volta ao seu lugar é uma tentativa de colocar algo dentro de você, de volta ao lugar também. Cada superfície que brilha é um reflexo do que você gostaria de sentir por dentro. Clareza, ordem, controle sobre o que a vida insiste em bagunçar. A verdade que quase ninguém te contou é que esse comportamento tem raízes profundas. Raízes que vão muito além da estética ou da preferência pessoal. Existe uma engrenagem psicológica funcionando por trás de cada vez que você passa o aspirador às 11 da noite. Mecanismos de enfrentamento, padrões emocionais aprendidos na infância, formas de processar ansiedade que o seu cérebro encontrou antes mesmo de você saber o que era ansiedade. É como se a sua mente tivesse descoberto, anos atrás, que quando o ambiente externo está em ordem, o caos interno se acalma, mesmo que por alguns minutos. E o mais interessante, isso não te torna frágil. Pelo contrário, pessoas que limpam compulsivamente costumam ter uma capacidade emocional que a maioria subestima. Uma sensibilidade ao ambiente que funciona como um radar invisível. Uma inteligência adaptativa que transformou desconforto em ação, paralisia em movimento. Onde outros congelam diante do estresse, você organiza. Onde outros se perdem, você cria estrutura. Existe força nisso. Uma força que o mundo ainda não aprendeu a reconhecer. Mas essa força tem camadas. E é exatamente aí que a coisa fica mais reveladora. Porque não existe um único motivo pelo qual você faz isso. Existem padrões, traços e mecanismos que se entrelaçam de formas que vão te surpreender. Alguns deles vão te fazer sentir visto pela primeira vez. Outros vão te incomodar, porque vão tocar em algo que você evita olhar há muito tempo. E são justamente esses os que mais importam. O que acontece dentro de quem não consegue parar de arrumar vai muito além do que cabe numa explicação simples. E as características que definem esse perfil psicológico revelam algo que talvez mude a forma como você se enxerga a partir de agora. Aqui estão 6 sinais que revelam o que realmente se esconde por trás da pessoa que não consegue parar de limpar. O primeiro sinal: o arquiteto do silêncio. Você aprendeu muito cedo que o barulho emocional da sua casa não era algo que você podia controlar. Talvez fossem discussões. Talvez fosse uma tensão que ninguém nomeava, mas que pairava no ar como uma nuvem pesada. E sem saber o que fazer com aquilo, você encontrou algo que podia controlar: o espaço físico. Arrumar o quarto era a sua forma de dizer, aqui dentro, pelo menos aqui, as coisas fazem sentido. A psicologia chama isso de locus de controle compensatório. Quando o mundo interno, ou o mundo emocional ao redor,
parece imprevisível demais, o cérebro busca uma área onde possa exercer alguma influência concreta. E para você, essa área se tornou o ambiente. Cada gaveta organizada era uma pequena vitória contra o caos. Cada cômodo arrumado era uma declaração silenciosa. Eu consigo manter algo em ordem, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E o mais revelador é que esse padrão ficou. Ele não era só da infância. Até hoje, quando a ansiedade aperta, quando uma conversa te desestabiliza, quando o dia foi pesado demais, a primeira coisa que você faz é se levantar e arrumar alguma coisa. Não porque o ambiente precise, mas porque você precisa. O segundo sinal, o tradutor invisível. Existe um tipo de pessoa que sente o ambiente antes de entender o que está sentindo. Você entra numa sala e percebe que algo está errado antes de qualquer palavra ser dita. Não é intuição mística, é hipervigilância emocional. Um estado de alerta constante que você desenvolveu como mecanismo de sobrevivência. E essa mesma hipersensibilidade que te faz captar o clima emocional de um lugar é a que te faz notar a poeira no canto da estante, a toalha fora do lugar, o copo que ficou na mesa da sala. Você não está sendo exigente. Você está lendo o ambiente da mesma forma que sempre leu, como um termômetro do que está certo e do que está errado. Para você, a desordem física se confunde com desordem emocional. É como se cada objeto fora do lugar fosse um pequeno alarme disparando. E limpar, organizar, colocar tudo de volta é a sua forma de desligar esses alarmes, um por um. A maioria das pessoas não percebe o mundo com essa resolução. Você percebe. E isso é ao mesmo tempo um dom e um peso. O terceiro sinal, o guardião do cuidado silencioso. Quando você limpa a casa, não está limpando só para você. Você está criando um ambiente onde as pessoas ao redor possam se sentir bem, mesmo que elas nunca percebam. Aquela toalha dobrada no banheiro, o chão sem uma marca, a cozinha cheirando a limpo quando alguém chega. Nada disso é acaso. É a sua linguagem do amor. É a sua forma de dizer, eu me importo com você, sem precisar usar palavras. A psicologia relacional identifica esse perfil como o cuidador funcional, aquele que expressa afeto através de ações práticas. Não é que você não saiba falar o que sente. É que seus sentimentos sempre couberam melhor em gestos do que em frases. O problema é que esse cuidado quase nunca é reconhecido. As pessoas entram na casa limpa e não pensam em nada. Sentam no sofá arrumado como se ele sempre tivesse estado assim. E você não reclama. Você nunca reclama. Porque, no fundo, o reconhecimento não é o ponto. O ponto é que cuidar do espaço é a forma que você encontrou de cuidar de quem você ama. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém agradeça. O quarto sinal. O alquimista da ansiedade. Existe um fenômeno neurológico fascinante por trás do ato de limpar. Movimentos repetitivos e rítmicos, como esfregar, varrer, organizar, ativam o sistema nervoso parasimpático, o mesmo que é responsável por acalmar o corpo após um momento de estresse. Ou seja, quando você limpa, seu corpo está literalmente se regulando. A respiração desacelera. O batimento cardíaco se estabiliza. A mente que estava acelerada começa a encontrar um ritmo. Você descobriu, sem querer, uma forma de meditação ativa. Enquanto outros precisam sentar em silêncio e fechar os olhos para encontrar paz, você encontra paz no movimento. Na fricção do pano contra a superfície. No som da água correndo. No cheiro do produto de limpeza que, para você, tem o mesmo efeito que um chá de camomila teria para outra pessoa. Isso não é exagero. É neurociência. É o seu cérebro transformando ansiedade em ação funcional. E se isso não é inteligência emocional, eu não sei o que é. O quinto sinal. O escultor de recomeços. Preste atenção em quando você mais limpa. Não é aleatório. Geralmente acontece depois de uma discussão. Depois de uma notícia ruim. Depois de um dia que te drenou por completo. Depois de um término de uma decepção. De um momento em que o chão pareceu sumir. E então, você se levanta e limpa. Não porque a casa esteja suja, mas porque limpar
É a sua forma de recomeçar. Cada vez que você reorganiza um cômodo, você está simbolicamente reorganizando a sua vida. É um ritual de passagem pessoal. Uma forma de dizer: o que aconteceu, aconteceu. Mas a partir de agora, daqui para frente, as coisas vão estar em ordem. Pelo menos essas coisas. Pelo menos as que eu posso tocar. A psicologia simbólica reconhece esse comportamento como ritualização adaptativa, a criação de rituais pessoais que ajudam a processar transições emocionais. E o mais bonito disso é que funciona. Quando você termina de limpar, algo dentro de você também se sente mais limpo, mais leve, como se você tivesse acabado de passar uma borracha no dia e pudesse começar de novo. O sexto sinal: o construtor de refúgios. No fundo, tudo se resume a isso. Você está construindo o lugar que você sempre precisou ter. Um lugar onde as coisas fazem sentido, onde nada está fora do lugar, onde existe previsibilidade, segurança, acolhimento. Talvez você não tenha tido isso quando era mais novo. Talvez o ambiente onde cresceu fosse instável, caótico ou emocionalmente imprevisível. E então você fez algo extraordinário. Em vez de repetir o caos, você decidiu criar o oposto. Cada vez que você limpa a sua casa, você está construindo o refúgio que a criança dentro de você sempre quis ter. Um espaço que diz: aqui você está seguro. Aqui, as coisas estão no lugar. Aqui ninguém vai gritar. Ninguém vai desarrumar o que você organizou com tanto cuidado. Essa não é uma atitude de alguém frágil. Essa é a atitude de alguém que olhou para o que a vida ofereceu. Decidiu que não era suficiente e construiu algo melhor com as próprias mãos. E é aqui que tudo muda de perspectiva. Porque se você chegou até aqui e se reconheceu em cada palavra, então precisa ouvir o que vem agora. Você não é exagerado. Você não é controlador. Você não é neurótico, nem difícil de conviver. Você é alguém que aprendeu a transformar dor em ordem, caos em estrutura, ansiedade em movimento, solidão em cuidado. Você desenvolveu sozinho, sem manual e sem ajuda, um dos mecanismos de enfrentamento mais sofisticados que existem. Onde o mundo vê uma pessoa passando pano, existe um ser humano inteiro processando emoções, curando feridas e reconstruindo a própria paz. Um cômodo de cada vez. E talvez o mais poderoso de tudo isso seja o fato de que você nunca precisou de aplausos para continuar. Ninguém nunca te deu um prêmio por manter a casa impecável. Ninguém nunca te agradeceu pela toalha dobrada, pelo chão brilhando, pelo ambiente que simplesmente funciona. E mesmo assim, você continuou. Dia após dia. Silenciosamente. Porque essa é a sua forma de existir no mundo. Criando beleza onde outros nem percebem. Construindo ordem onde outros nem se importam. Cuidando do que está ao seu redor como uma extensão do cuidado que, muitas vezes, você gostaria de ter recebido. Então, da próxima vez que alguém te disser que você exagera, que não precisa de tudo isso, que é só uma casa, sorria. Porque você sabe de algo que essa pessoa não sabe. Você sabe que nunca foi sobre a casa. Foi sobre você. Sobre quem você se tornou. Sobre a força invisível que existe em cada gesto pequeno, em cada superfície limpa, em cada espaço que você transforma em lar. Você não limpa porque é obcecado. Você limpa porque é profundo. E num mundo que celebra o superficial, ser profundo é a forma mais silenciosa de ser extraordinário.